Acho que agora vou falar por 1 hora e meia, então todo mundo fique à vontade, pegue um copo d'água. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Eu sei que não sou exatamente quem vocês vieram ver, mas estamos juntos em um momento tenso, porém crucial, para a aliança entre os Estados Unidos e Israel, que todos nós valorizamos. Por isso, sou muito grata ao Josh e à Amélia, ao Alex, ao Ricardo, ao Jonathan e a toda a família do novo Sindicato de Notícias de Jerusalém por nos reunir esta semana na linda Jerusalém. No programa do ano passado, eles me colocaram antes do Marcos Levin, e achei que aquilo já era difícil, mas hoje eles aumentaram ainda mais o desafio, mesmo com a mudança na programação. É intimidador. E embora eu admita que os últimos dias têm sido desafiadores para todos nós, para dizer o mínimo, também há muitas coisas boas e grandiosas no segundo mandato do presidente Trump, pelas quais podemos e devemos ser gratas. E esse é o meu tema desta noite. Em primeiro lugar, a administração do presidente Trump não é a alternativa que enfrentamos em novembro de 2024. Acho que é tudo o que preciso dizer sobre isso. Depois, tem o fato de que o melhor itinerário para Israel ontem foi por Abu Dhabi, pela Etihad, e não só porque é uma das melhores companhias aéreas do mundo, e eu admito que, com as notícias recentes, eu precisava descansar. Mas eu me lembro tão claramente em novembro de 2019, quando viajei de Israel para o Bahrein para os diálogos de Manama. Eu tive que ir por Tbilisi, na Geórgia, e levou quase 24 horas e não foi pela Etihad. Eu levava o primeiro rascunho dos Acordos de Abraão para compartilhar com colegas sauditas, emiradenses e bahreinenses, fato que vazei ao Axios na época para citar como referência no meu livro recente. E um dos meus argumentos mais fortes com esses colegas para os acordos era que precisávamos de acordos de normalização, ou minha saúde iria piorar por causa dos desafios de viagem no Oriente Médio. À medida que se aproxima o sexto aniversário dos Acordos de Abraão em setembro, fico muito feliz em anunciar isso. No relatório do ano fiscal de 2025, publicado pela Heritage na sexta-feira, as relações entre Israel e os demais países signatários dos acordos, incluindo os Estados Unidos, estão crescendo tanto no comércio quanto na cooperação em segurança. Dubai agora está atrás apenas de Nova York como destino para viajantes que saem de Israel. Israel assinou recentemente um acordo histórico de cooperação em segurança com o Marrocos. Tudo isso durante um período de guerra após 7 de outubro, quando muitos céticos previram com grande confiança que os acordos fracassariam. Bem, estou aqui para dizer que eles não fracassaram. Eles estão prosperando e vão se expandir. Como meu colega Asher Fredman e eu escrevemos recentemente, essa expansão acontecerá por causa do interesse próprio dos outros países em questão, que veem os benefícios incríveis da parceria com os Estados Unidos e Israel. Vimos o enorme sucesso da nossa cooperação militar conjunta tanto na Operação Martelo da Meia-Noite no ano passado, que foi ampliada na Operação Fúria Épica deste ano. Foi especialmente emocionante saber que Israel instalou a cúpula de ferro em Abu Dhabi, operada por soldados israelenses, para proteger os Emirados Árabes Unidos dos mísseis iranianos. Para nós que trabalhamos na relação entre os Estados Unidos e Israel, tanto dentro quanto fora do governo nos últimos anos, observar essas operações conjuntas incrivelmente bem-sucedidas, que tornam a aliança maior do que a soma das nossas partes, tem sido muito gratificante. Nós esperávamos que fosse assim. Nós achávamos que seria assim, mas agora temos certeza de que o que os Estados Unidos construíram com Israel nos últimos 40 anos é literalmente um sucesso estrondoso. E os efeitos desse poder foram observados não só em Teherã, mas também em Moscou e Pequim, sem falar em Havana. Ano passado, Rob Greenway e eu publicamos um relatório baseado no nosso trabalho no primeiro mandato de Trump sobre uma estratégia mais ampla entre Estados Unidos e Israel, a primeira que os Estados Unidos já tiveram. O presidente Trump assinou em dezembro de 2020, mas nossos sucessores, como era de se esperar, simplesmente jogaram no lixo. Quando Rob e eu nos encontramos juntos na Heritage em 2023, decidimos reviver o projeto com o objetivo de traçar essa nova era. Esse é o título da conferência JNS deste ano.
na preparação para o 100º aniversário da fundação do Estado Moderno de Israel, que, é claro, acontecerá em 2048, e estou ansiosa para estar com todos vocês aqui para celebrar. Há várias boas recomendações nesse documento sobre as relações culturais, econômicas, técnicas e de segurança entre nossos dois países, com as quais eu poderia entediar vocês aqui esta noite, mas não vou. Vocês podem encontrá-lo em heritage.org se quiserem os detalhes. Quero me limitar a um ponto específico que recebeu a maior parte da atenção quando foi publicado. Assim como fizemos na estratégia de 2020, Rob e eu, recomendamos que os Estados Unidos e Israel comecem a transferir a assistência de segurança que a América fornece a Israel, do financiamento militar estrangeiro, ou FMF, para as vendas militares ao exterior, ou FMS, ao longo de um período de cerca de 20 anos, em incrementos de aproximadamente 250 milhões de dólares por ano, que seriam então investidos em programas militares conjuntos. As transferências também dependeriam de parâmetros mínimos de crescimento econômico de Israel para apoiar as compras. Para nossa surpresa, nosso relatório foi recebido com horror nos círculos do establishment de Washington, D.C., onde a segurança consagrada no Memorando de Entendimento de 2016 entre nossos dois países é o mais próximo de dinheiro garantido em termos de dotações do Departamento de Defesa ou agora do Departamento de Guerra. Sem nos deixarmos abalar, mantivemos nosso relatório baseados na nossa convicção de que uma Israel forte e independente poderia ser a melhor amiga que a América já teve. Acreditamos nisso agora mais do que nunca, e ficamos satisfeitas em ver uma versão dessa política adotada pelo governo atual de Israel. Na verdade, o cronograma proposto pelo primeiro-ministro Netanyahu é bem mais acelerado que o do nosso relatório, mas você pode conversar com ele sobre isso mais tarde. Para concluir, quando meu grande amigo Sid Rosenberg, eu tenho um acordo conjunto com Sid e Maria Bartiromo nos programas matinais, me perguntou no rádio dele na semana passada por que eu amo Israel. Eu disse que era porque, de todos os países do mundo que visitei, é o que mais me lembra os Estados Unidos. 10 anos atrás. Obrigada. Não parece que foi há 10 anos, mas há 10 anos escrevi um livro chamado Funda de Davi, uma história da democracia em 10 obras de arte. E eu posso responder depois a pergunta de como a historiadora de arte está aqui na frente de vocês hoje. Tudo isso é graças a Donald Rumsfeld. Essa história é longa, caso precisemos de mais conteúdo. Funda de Davi, uma história da democracia em 10 obras de arte, mostra como governos livres podiam se transformar em estados que, na verdade, nem deveriam existir, transformando estados que realmente não tinham motivo algum para existir em estados que prosperaram além de todas as expectativas. E tenho orgulho de anunciar esta noite que, em homenagem ao 10º aniversário da publicação, a editora Encounter vai lançar uma segunda edição de Bolso de Funda de Davi em novembro. E devo observar que, quando escolhi o título em 2012, eu não sabia que Israel já estava trabalhando em um sistema de defesa antimísseis que leva o mesmo nome. O livro conta as histórias de como Atenas era uma rocha, Roma um pântano, Veneza uma lagoa. Por sua vez, os Estados Unidos eram um ermo selvagem, distante da civilização, como seus primeiros habitantes pioneiros a entendiam. Mas todos eles ficaram desproporcionalmente poderosos. Nós, por exemplo, perseveramos, derrotamos o maior império do mundo e acabamos construindo a maior economia e o maior exército do mundo. Ao longo de sua história, Israel teve uma trajetória semelhante e notável de sucesso, resiliência e empreendedorismo, que me dá essa sensação quase visceral de afinidade com o Estado judeu. Os dias difíceis recentes não vão abalar a base do caminho conjunto entre americanos e israelenses para o nosso benefício mútuo. E eu sei, no fundo do meu coração, que o melhor ainda está por vir. Muito obrigada.